Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui na nossa resolução de questões. Vamos trabalhar a realidade do estado de Goiás e o município de Goiânia. Pegue o seu material de questões que está disponibilizado aí na descrição do vídeo e vamos juntos trabalhar essa temática para que você possa então gabaritar esse assunto na sua prova, ok? Primeira questão. Formação territorial do estado de Goiás durante o período colonial esteve intrinsecamente ligada à atividade mineradora. Sob o processo inicial de ocupação e as expedições bandeirantes, assinale a alternativa correta. A primeira ocupação efetiva do território goiano ocorreu no século XVII por meio de expedições financiadas pela coroa portuguesa visando a captura de indígenas. O marco inicial da ocupação ocorreu com a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, filho, em 1722, que resultou na descoberta de jazidas auríferas no Rio Vermelho. O arraial de Santa Ana, né, Santa Ana aqui está abreviado aqui, né, fundado pelos bandeirantes, foi elevado à categoria de capital administrativa sob a denominação de Goiânia ainda no século XVIII. A ocupação de Goiás foi facilitado pelo estabelecimento imediato de uma malha ferroviária que conectava as Minas ao Porto de Santos, né. Então, nossa primeira questão aqui, eu já tenho aqui uma questão bem desafiadora na nossa frente, trazendo esse contexto histórico, né, da formação de Goiânia, né. E alternativa letra A, ela está correta? Não, ela não está correta, porque as primeiras bandeiras de caráter oficial e comercial visava a exploração de riquezas, minerais e a captura de índios, mas a ocupação efetiva, deixa eu só pegar aqui minha caneta, ela só ganha força ali no início do século XVIII, tá. Então no caso aqui, ó, primeira ocupação efetiva, a questão ela traz esse ponto aqui que tá errado, ok. Ocupação efetiva é lá pelo século XVIII, não do século XVII. Letra B está correta, certo? Expedição de 1722, liderado pela Anhanguera Filho, é o marco da descoberta ali de ouro no Rio Vermelho, tá? Então, primeira questão, gabarito letra B. Alternativa letra C, ela não está correta, porque esse arraial aqui tornou-se Vila Boa e depois cidade de Goiás e não Goiânia. E a letra D está errado, porque a malha ferroviária só chegou ao estado no século XX, em 1911, ok? Então, gabarito B de bola. Questão de número 2. Ao longo de sua história, o território goiano ganhou diversas alterações em seus limites geográficos. Sobre a perda de territórios, a configuração atual, é correto afirmar que o Triângulo Mineiro, anteriormente pertencente a Goiás, foi cedido a Minas Gerais por determinação de Dom João VI após pressão de fazendeiros locais. Dom João VI obrigou Goiás a entregar o Triângulo Mineiro para Minas Gerais por carta régia. Então, a questão está correta. A última grande alteração ocorreu em 1950, com a emancipação do território que hoje compreende o estado do Tocantins. Tocantins foi emancipado em 5 de outubro de 1988 com a Constituição Federal, então errado. Atualmente, o estado de Goiás mantém divisas territoriais diretas com o estado de São Paulo, preservando o traçado da antiga capitania de São Paulo. A alternativa letra C, galera, ela está completamente errada, tá? Goiás não faz mais divisa com São Paulo devido à seção do Triângulo Mineiro. Então, gabarito errado. Construção do Distrito Federal impactou a dinâmica territorial de Goiás, resultando na devolução das terras do Triângulo Mineiro como compensação. A alternativa letra D está errada, porque a construção do DF na década de 50 resultou em uma nova perda de território goiano, sem devolução do triângulo. Então, gabarito letra A. Questão de número 3. Com a decadência da mineração aurífera, da mineração de ouro, no final do século XVIII, a economia goiana passou por um processo de reestruturação. Assinale a alternativa que descreve corretamente essa transição. A sociedade goiana urbanizou-se intensamente, focando na industrialização pesada para substituir a exportação de ouro. Tá certo a questão?
Após o ouro, a sociedade ela regrediu para uma economia rural e de subsistência. Então, errado. O Estado regrediu para uma economia de subsistência e isolamento, tendo, tendo, cadê aqui? A pecuária extensiva como principal atividade comercial no século XIX. Ora, questão de número 3. Qual é o nosso gabarito? Questão de número 3. Letra B, né? Letra B. O Estado ele regrediu para uma economia de subsistência e isolamento, tendo a pecuária extensiva, né, como principal atividade comercial no século XIX, né? A pecuária foi a base da economia goiana no século XIX, sim, questão correta, certo? A pecuária substituiu o ouro como principal atividade econômica, então gabarito letra B. Houve a imediata substituição do ouro pela produção de café. Gente, café não, né? Você não lembra o estado de Goiás como sendo um grande produtor de café também, né? Não vem essa imagem de café. Quando você fala em café, eu lembro mais São Paulo do que Goiás, né? São Paulo era muito famoso pela produção de café. Então, o gabarito aqui confirmando letra B de bola. Economia manteve-se exclusivamente urbana, sustentado pela construção de grandes casarões e igrejas barrocos financiado pela coroa. A economia aurífera era urbana, mas com a decadência acabou levando à ruralização, né? Então, gabarito é a alternativa B de bola. Questão de número 4. Transferência da capital de Goiás para Goiânia na década de 1930 inseriu-se em um contexto de modernização e ocupação do interior brasileiro. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta. Vamos ver se você realmente sabe a história aí da sua cidade, né? Porque muitas vezes nós não sabemos a história do local em que vivemos, né? Pelo menos eu tenho procurado bastante entender, estudar cada vez mais a história, né? Eu moro aqui no Distrito Federal, especificamente Sobradinho, né? Saber a história das cidades satélites, né? Não só para produzir conteúdo, mas realmente para conhecer. E tem muita gente que mora aqui nas satélites, mora aqui no Distrito Federal e não conhece a história, né, das suas regiões administrativas, qual foi o processo de formação, né? Quais são as pessoas que foram importantes para que a cidade se tornasse o que ela é hoje, né? Então, isso às vezes é muito importante, né? A gente não conhece a nossa própria história, né? Então, vamos lá. Temos aqui, ó, o projeto ele foi liderado pela família Caiado, né? Família muito importante no estado de Goiás, né? Tanto é que até hoje está no poder, e visava manter a hegemonia política da antiga Vila Boa de Goiás. Pedro Ludovico Teixeira, interventor nomeado por Getúlio Vargas, foi idealizador da mudança como estratégia de integração econômica. O nome da nova capital foi escolhido através de um concurso cultural, no qual o nome Petrônia sagrou-se vencedor com ampla margem de votos. A transferência da capital ocorreu de forma imediata e definitiva no ano de 1933, coincidindo com o lançamento da pedra fundamental. Então, beleza, essa questão trata sobre o quê? Aspecto histórico e geográfico de Goiânia, certo? Beleza, então, questão de número 4. Letra A, tá certo ou tá errado? Tá errada. Por quê? Pedro Ludovico se opôs às oligarquias tradicionais, incluindo aqui, incluindo a família Caiado, certo? Então, questão errada, tá? Questão errada. Houve uma oposição aqui às oligarquias, né? Então, não foi liderado aqui pela família, tá bom? Pedro Ludovico Teixeira foi nomeado por Getúlio Vargas, né? O interventor aqui ele idealizou a mudança para impulsionar a ocupação e integração do Estado, correto? A alternativa letra C, ela tá errada porque
Petrônia venceu o concurso com 68 votos, mas o Pedro Ludovico preferiu nomear Goiânia. E letra D tá errada porque 1933 foi o lançamento da pedra fundamental. A mudança definitiva aconteceu em 1937. Próxima. Questão sobre arte, cultura e patrimônio na região centro-oeste brasileira. A arquitetura e o planejamento urbano de Goiânia são marcos culturais do estado. Qual estilo arquitetônico predominou na construção dos primeiros edifícios da capital planejada? O barroco, visando espelhar a estética das cidades coloniais, como a antiga Vila Boa; colonial, caracterizado pelo uso de materiais rústicos e técnicas rudimentares de construção; Art Deco, o estilo internacional que simbolizava a modernidade e o progresso pretendidos pela Era Vargas; neoclássico, focado na recuperação de elementos da Grécia Antiga para as sedes administrativas. Então, questão de número 5, letra A. O barroco, ele é característico da cidade de Goiás, né? A primeira capital, não de Goiânia. Colonial é marcado pela fase mineradora, tá errado. Letra C é a nossa alternativa correta, inspirado aí na modernidade francesa, certo? Então, gabarito, alternativa letra C. Sexta questão. Cidade de Goiânia foi um palco de um dos maiores acidentes radiológicos do mundo. E sobre esse evento é correto afirmar que foi o caso do Césio 137. Inclusive, eu estava observando aí, né? Parece que vai sair até uma série na Netflix a respeito desse tema. Seria até bacana aí você depois dar uma pesquisada, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Eu tô vendo aqui Emergência Radioativa. É uma minissérie brasileira da Netflix com estreia previsto para 18 de março de 2026 e dramatiza o acidente com Césio 137 ocorrido em Goiânia em 1987. Então tem essa previsão aí de sair essa série que, pelo que eu estou vendo aqui, né, pretende retratar aí um pouco como é que foi esse acidente, né, que aconteceu na cidade de Goiânia. Então, o acidente, ele envolveu a explosão de um reator nuclear da usina João Leite espalhando radiação por um raio de 30 quilômetros. Questão errada, não houve uma explosão, né? Quem assistiu Linha Direta, quem é mais antigo aí, lembra do Linha Direta? Eu me recordo, eu ainda era criança na época, mas eu me recordo um pouco. Acho que foi o Linha Direta que fez até um episódio retratando, né? E também algumas minisséries da Rede Globo retratando como é que foi esse acidente, né? Essa tragédia radioativa que aconteceu na cidade de Goiânia, né? Foi alguns catadores de lixo, né? De material reciclado naquela época, pegaram alguns equipamentos hospitalares que não foram descartados da forma correta, né? Inclusive, se não me falha a memória, alguns responsáveis pelaquela unidade hospitalar, elas foram responsabilizadas, né? Pelo menos eu não lembro agora se chegou de fato a ser responsabilizado, mas procurou se responsabilizar os responsáveis pelaquela unidade, né? E aí acabou espalhando pela cidade, né? Eles acharam se não me engano, era um pó, um material que brilhava no escuro, uma coisa assim. Eu não lembro agora exatamente em detalhes, mas eles acharam esse material dentro de uma máquina lá de hospital e acabou espalhando radiação para a cidade, né? Então, não tem nada a ver com explosão de reator nuclear, tá? Explosão de reator nuclear tá mais para Chernobyl. A tragédia ocorreu devido à manipulação indevida de uma cápsula de Césio 137 encontrada em uma clínica desativada, que é o nosso ponto aqui, né? Alternativa B de bola. Isolamento da área e a resolução do problema foram imediatos. Não, houve uma demora
na localização do problema e a população sofreu bastante com isso, né? Evitando estigmatização da população e dos produtos locais. Não, a população, a população, ela sofreu bastante com a estigmatização, né? O que que é isso? Estigmatizar é criar estereótipos, né? É criar um rótulo, né? Então a população acabou sendo rotulada, acabou sendo estereotipada, né? A respeito desse acidente, né? Imagina aí, por exemplo, acontece um acidente nuclear e aí no caso o pessoal, por exemplo, não vou consumir um produto que foi feito aí na cidade de Goiânia por conta do acidente, né? Com algum receio de ter algum resquício de radiação ou algo assim do tipo. Então, esse é um tipo de estigmatização, né? Os rejeitos radioativos foram transportados e enterrados em segurança no centro urbano de Brasília para monitoramento federal. Não, foi enterrado em Abadia de Goiás, sob parede de concreto. São Gabarito, B de bola. A marcha para o oeste, a criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, impactaram significativamente a ocupação do Estado. Sobre o Kang, assinale a alternativa correta. Foi criado na década de 1940 para fixar trabalhadores urbanos em polo de tecnologia avançado no norte de Goiás. Está correto esse item? Não está correto, porque tinha o objetivo de fixar cidadãos brasileiros pobres aptos à agricultura, tá? Então, não tem nada a ver aqui com fixar trabalhadores urbanos em polos de tecnologia. O, o Kang ele resultou na fundação da cidade de Ceres, que se tornou um importante núcleo agrícola. Foi implantada no centro goiano, dando origem sim a essa cidade, tá? E que posteriormente acabou se especializando em saúde. O projeto exigia que os colonos preservassem 75%. Não havia essa obrigatoriedade de preservar 75% da vegetação original no projeto original, tá? A iniciativa ela fracassou nos primeiros anos devido à resistência dos migrantes nordestinos que se recusaram a ocupar o Mato Grosso goiano. O Kang foi uma das poucas experiências de reforma agrária com resultados satisfatórios e uma intensa ocupação. Então não teve esse fracasso nos primeiros anos. Gabarito B de bola. Questão de número 8. O bioma predominante no estado de Goiás desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da pecuária. Sobre esse aspecto geográfico, é correto afirmar: letra A. A densa floresta equatorial dificultou o avanço do gado, exigindo desmatamento total para a criação extensiva. Está correto? Não está correto. A vegetação predominante é o cerrado e não floresta equatorial. O cerrado, com árvores espaçadas e pastagens naturais, favoreceu o deslocamento e a criação do gado bovino. O cerrado, com árvores espaçadas, facilitou sim, né, criação e deslocamento do gado, questão correta. Letra C. O relevo predominantemente montanhoso impediu a mecanização da agricultura. O território de Goiânia e grande parte do Goiás possui terras planas, né? E uma geografia contínua, então não está correto. O clima árido da região sul de Goiás limitou a pecuária à criação de ovinos e caprinos resistentes à seca. O cerrado goiano, como a gente já viu, favoreceu a pecuária bovina extensiva e não apenas os ovinos. Questão de número 9 diz o seguinte: cidade de Goiás possui relevância internacional, tendo sido reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Esse título justifica-se por ter sido o primeiro local de prospecção de minerais de alta tecnologia no século XXI. Tá certo? Não está certo. O reconhecimento se deve ao valor histórico e arquitetônico colonial barroco.
preservação colonial e barroca, sua importância histórica como núcleo urbano pioneiro. Pronto. Gabarito, alternativa letra B. Por sediar a maior comunidade indígena demarcada do país, os Avacanoeiro, em seu centro urbano. Essa comunidade, ela fica no norte de Goiás e não no centro urbano de Goiás Velho. Pela construção de um moderno complexo industrial farmacêutico e preservadas fachadas históricas. A preservação é do patrimônio histórico-cultural, né? Não está ligado aqui a complexos industriais. Então, tá errado. Questão de número 10 sobre política, economia e sociedade em Goiás. A estrutura do produto interno bruto goiano reflete a diversificação da economia, né, de sua economia. Atualmente, o setor que mais contribui para a riqueza do Estado é o setor primário, secundário, terciário ou de extração mineral. No caso, é o nosso setor terciário, que corresponde a 65% do PIB goiano, sendo aí o mais importante, letra C, ok? O serviço primário, né? Impulsionado exclusivamente por exportação de grãos como soja e milho. O agronegócio que é o forte, tá? O agronegócio é muito forte, mas o setor terciário é o maior representante do PIB. Devido à consolidação de polos automobilísticos em todas as regiões do estado, o setor secundário corresponde ali, acho que 20% do PIB. O setor primário corresponde a 15%, alternativa letra D, então gabarito letra C. Sobre a modernização da agricultura e urbanização do território de Goiás, questão de número 11. A chegada da Estrada de Ferro Goiás, no início do século XX, representou um divisor de águas para a economia regional. Sobre a Estrada de Ferro, assinale a alternativa correta. Conectou a capital Goiânia diretamente ao Porto de Belém, facilitando a exportação de borracha. Ela ligava Araguari, Minas Gerais, a Goiânia. Então tá errado. Adentrou o território goiano por catalão proveniente de Araguari, integrando o estado aos mercados do Sudeste, né? Os trilhos adentraram Goiás lá em 1911 por catalão, integrando o estado ao Sudeste. Gabarito B de bola. Foi construído integralmente com capital público goiano, sem participação de empresas privadas. No caso, essa estrada aqui foi uma ferrovia federal com participação de capital privado, né, da Mogiana. Então, o gabarito letra B, confirmando aqui mais uma vez, e perdeu sua importância econômica imediatamente após sua inauguração devido à construção simultânea de Brasília. A ferrovia ela impulsionou a agropecuária e o surgimento de diversas cidades antes de Brasília, né? Então, errado. Sobre conflitos sociais, desigualdade, pobreza, fome e direitos humanos, questão de número 12. A questão indígena de Goiás é marcada por processos históricos de violência e, mais recentemente, de demarcação. Sobre esse tema, é correto afirmar: letra A. Goiás é o estado brasileiro com a maior população indígena remanescente devido às políticas de proteção dos bandeirantes. O Goiás é um dos estados que menos tem indígenas devido ao, né, genocídio aí histórico, né? B. A primeira comunidade indígena demarcada em Goiás, os Avacanoeiro, teve a homologação realizada apenas em 2023. A primeira comunidade indígena demarcada em Goiás, correto, B de bola. Então, gabarito B, ok?
São as únicas etnias que nunca sofreram impacto na construção de hidrelétricas no estado. A usina de Serra da Mesa impactou fortemente as áreas dos Avacanoeiro, né? Então não são as únicas. O genocídio indígena foi evitado no século XVIII graças à intervenção imediata da coroa. Que tipo de aldeamento? O genocídio aqui, né? Esse genocídio que aconteceu, não tem nada a ver com a coroa, né? Houve o genocídio e os jesuítas formaram aldeamentos para catequização. Tem nada a ver com a coroa portuguesa. Questões atuais do meio ambiente e desastres ambientais. Região metropolitana de Goiânia, ela enfrenta desafios socioambientais decorrentes de seu crescimento acelerado. Entre os principais impactos observados destaca-se escassez hídrica e o gargalo da mobilidade urbana, intensificados pela polarização exercida pela capital. Tá certo? Tá certo. Impactos como a escassez hídrica, o engarrafamento e mobilidade insuficiente, né, são características aqui da região metropolitana. Excesso de áreas verdes, né? Isso é problema onde? O problema é a infraestrutura insuficiente em áreas horizontais e descontínuas. Redução da população urbana devido ao movimento migratório em massa em direção ao polo norte goiano. A população ela se concentra em Goiânia e arredores, né? Erradicação total da desigualdade social graças ao planejamento urbano. Aqui no caso, erradicação total da desigualdade? Não, tem nada a ver, né? Tem sérios problemas sociais. Aqui não trouxe erradicação da desigualdade social. Sobre política, economia e sociedade. Programas de incentivos fiscais foram fundamentais para a industrialização de Goiás a partir da década de 1980. Sobre esses programas, assinale a alternativa correta. O programa Fomentar foi criado para subsidiar exclusivamente a agricultura de subsistência no Nordeste goiano. Questão 14, letra A, está errada. O Fomentar visava atrair indústrias mediante incentivos fiscais e tributários. O programa Produzir substituiu o Fomentar, diversificando os benefícios para setores como logística e comércio exterior. Correto, letra B de bola. Política de incentivo fiscal foram ignoradas por outros estados, garantindo a Goiás o monopólio industrial do Centro-Oeste. Outras unidades da federação também aderiram a esse incentivo fiscal, né? Então, não ignorou. Industrialização goiana resultou em um decréscimo drástico do Índice de Desenvolvimento Humano estadual. O IDH de Goiás é considerado alto e a indústria contribui para a renda, né? Então, não houve um decréscimo, tá? Cuidado com as palavrinhas. Você passa assim, faz uma leitura desatenta, acaba perdendo um item, né, por falta de atenção. Embora. Próxima. Questão de número 15. A escolha do local para a construção de Goiânia baseou-se em critérios técnicos. O relatório da comissão, liderada por Pedro Ludovico, indicou como local ideal margem do Rio Vermelho, aproveitando as antigas estruturas da mineração de ouro, região próxima do povoado de Campinas, abrangendo fazendas como Crimé e Vaca Brava, Triângulo Mineiro, visando recuperar o território cedido a Minas Gerais no século XIX,
Chapada dos Veadeiros devido à sua altitude elevada e um clima propício ao isolamento político. Então, bora lá. Questão de número 15. Letra A tá errada. Cidade de Goiás fica no Rio Vermelho, né? Mas ela foi considerada ali, né, insalubre, né, para ser a capital. A letra B, correta. O local ideal indicado foi próximo a Campinas, nas fazendas Crimeia, Vaca Brava e Botafogo. O Triângulo Mineiro já pertencia a Minas Gerais na época da fundação de Goiânia. Letra C. E letra D tá errada porque a Chapada dos Veadeiros é um polo de ecoturismo, e não o local escolhido para a capital, né? População Goiânia, sobre povoamento, movimentos migratórios e densidade demográfica. De acordo com os dados censitários recentes, a dinâmica populacional de Goiânia caracteriza-se por ser o estado menos populoso da região centro-oeste, com a população inferior à do Mato Grosso do Sul, possui uma população superior a 7 milhões de habitantes, apresentando um crescimento acima da média nacional, ter uma densidade demográfica inferior a 5 habitantes por quilômetro quadrado em todas as suas mesorregiões, apresentar uma cultura de crescimento decrescente devido ao êxodo urbano em direção às áreas de mineração. Então, questão 16, gabarito, mais uma vez, alternativa B de bola, é a nossa resposta correta. Letra A não está correta porque Goiás é o estado mais populoso da região centro-oeste. Letra C não está correta porque a densidade média é de 20,7 habitantes por quilômetro quadrado, né? Superior aqui a 10. E a letra D está errada porque a curva de crescimento ela é crescente e muito impulsionada por processos migratórios e uma expansão urbana, né? Inclusive até eu já penso em me mudar para Goiânia, né? Sair aqui do Distrito Federal e ir para Goiânia, para o Goiás. Mas enfim, vamos lá. Próximo, 17. Município de Alto Paraíso de Goiás, muito bom lá, inclusive, recomendo quem ainda nunca foi. Destaca-se no cenário estadual principalmente por ser polo industrial automobilístico, relevância no ecoturismo, ter sido a primeira capital do estado ou ser o maior produtor de arroz, né? No caso aqui, né, Alto Paraíso não tem nada a ver com automobilismo, com ser a primeira capital, porque lá é um local de turismo, né? É o local mais alto do estado, sede da Chapada dos Veadeiros e é um polo de ecoturismo. Gabarito. Inclusive, né, é uma cidade também muito esotérica, né? Tem aquelas paradinhas lá dos alienígenas, né? Não sei se vocês já viram também. Então, é uma cidadezinha bem interessante aí para você visitar, né? Fora as cachoeiras também. Vamos lá. O crescimento de Goiânia superou as expectativas iniciais de seu planejamento. Sobre a demografia da capital, é correto afirmar. Letra A. Foi planejado inicialmente para comportar 1 milhão de habitantes, marco atingido já na década de 1940, tá certo? Não, Goiânia foi planejada inicialmente para apenas 50 mil habitantes, né? Não se pensou que ia ter tanta gente assim. Então, inicialmente foi planejado para apenas 50 mil habitantes, né?
O batismo cultural de 1942 marcou a inauguração oficial e a apresentação da cidade para o país. Em 1900 fez esse batismo cultural com grandes festas e congressos nacionais. Letra B, a nossa resposta. Cidade de Goiânia é a mais populosa da região Centro-Oeste, superando Brasília em número de habitantes. Brasília é a cidade mais populosa do Centro-Oeste, tá? Cidade Brasília. O crescimento urbano de Goiânia ocorreu de forma centrífuga, com a população abandonando o centro em direção à zona rural. O padrão de crescimento em direção à capital é centrípeto, tá? Ele é centrípeto e não centrífugo, ok? O que é centrípedo? É algo que se move do exterior em direção ao centro, tá? O que vem de fora para dentro, tá? 19. Relação entre Goiás e São Paulo foi fundamental para a formação do estado. É correto afirmar que o território de Goiás pertenceu à capitania de São Paulo até o ano de 1749, quando se tornou independente, tá certo? Certo, certo, letra A, correta. O atual território de Goiás pertencia à capitania de São Paulo até 1749. Goiás nunca teve uma ligação administrativa com São Paulo. Goiás foi subordinado a São Paulo por décadas antes da sua emancipação. Os bandeirantes paulistas foram expulsos de Goiás pelos indígenas guaiás antes de encontrarem ouro. Os bandeirantes ocuparam o território e promoveram um extermínio ou um aldeamento de indígenas, né? A estrada de ferro mogiana foi construída para separar definitivamente as economias de Goiás e São Paulo. A mogiana, ela conectava São Paulo ao Triângulo, né? E a estrada de ferro estendeu essa conexão a Goiás. Então, gabarito, letra A. Questão de número 20. A cultura goiana é composta pela fusão de diferentes etnias. Qual monumento em Goiânia exalta a formação da sociedade goiana a partir de portugueses, negros e indígenas? O monumento ao Anhanguera, localizado na Praça Cívica das Três Raças, esculpido por Neuza Moraes. Estátua de Pedro Ludovico, que simboliza o resgate à memória. O Teatro Goiânia, que representa a modernização Art Deco. No caso, o gabarito é alternativa letra B, monumento das três raças, né? Portugueses, negros e indígenas. Ó, que obviedade, né? Então, esse monumento, feito ali, esculpido por Neuza Moraes, exalta a formação da sociedade goiana e tem aí essas três figuras, né? Portugueses, negros e indígenas, que é basicamente aí a formação do nosso país também, né? Se for parar para pensar, nosso país é basicamente formado aí, né? Portugueses, os indígenas que aqui já estavam, depois os portugueses e depois os negros, né? Trabalharam aqui no período da escravidão, né? Que estavam aqui no período da escravidão e permaneceram aqui, né, até os dias de hoje. Né? Nós temos aí a nossa sociedade formada por essas três bases, né, culturais. Né? Claro que depois foram surgindo outras, né? Mas essas três são as principais, né? Então, fechamos aqui, confirmando então o nosso gabarito. Confirmando aqui o nosso gabarito, fechamos então a nossa resolução 20 questões sobre a história, né, os aspectos históricos e geográficos de Goiás e de Goiânia, certo? Espero que esse conteúdo seja útil para a sua aprovação. Não se esqueça de deixar o seu like, tá, pessoal? Deixe o seu like. Tem muitas pessoas que estão assistindo, estão acompanhando, mas não está deixando o like. Dessa forma, você não valoriza o trabalho e o conteúdo que está sendo feito.
Então, toda vez que você deixa o seu like, você está valorizando o conteúdo. E se inscreve aqui no canal, tá? Deixa a sua inscrição, faça a sua inscrição, é de graça, aí clica no botãozinho para você se inscrever aqui no canal, para você fortalecer ainda mais os conteúdos que aqui são produzidos. Beleza? Então, com isso eu me despeço de todos vocês. Um forte abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.